Imagine a cena. Sarajevo, 1993. Você está em um bairro que antes era de classe média, e seu vizinho, um banqueiro antes da guerra, lhe oferece um colar de ouro. Não por comida, não por remédios, mas por um maço de cigarros e 3 isqueiros descartáveis. Ele está desesperado. O colar é de ouro de verdade, provavelmente valeria 2 meses de salário no passado. Mas em uma cidade sitiada, sem eletricidade, sem água encanada e sem distribuição de alimentos, aquele ouro é apenas metal brilhante. Os isqueiros, esses sim, são para a sobrevivência. Fogo para cozinhar, fogo para aquecer, fogo para ferver água e evitar a disenteria. Isso não é ficção. Foi documentado por um homem chamado Selko Begovic, que sobreviveu há mais de 1 ano naquele cerco. E é isso que me tira o sono. Ele viu pessoas com ouro morrerem de fome, enquanto pessoas com habilidades práticas e ferramentas prosperavam. A sabedoria convencional dos preparadores para o apocalipse diz para acumular ouro e prata. Se você não os possui, não os tem. Eu mesmo já disse isso. Mas quando examinamos minuciosamente o que realmente acontece durante um colapso econômico total, não teoria, mas realidade documentada, o ouro fica muito atrás de algo completamente diferente. Habilidades, terras, ferramentas, comunidade, a estratégia Amish. Ao final deste vídeo, você entenderá por que um investimento de os $1000 em bens e habilidades práticas adequadas salvará sua família quando os $10.000 em barras de ouro não salvarão. Deixe-me mostrar o padrão, porque isso já aconteceu antes, várias vezes em vários países, e os dados contam a mesma história todas as vezes. 1. O colapso monetário acontece mais rápido do que qualquer um imagina. Na Bósnia, a transição de uma economia funcional baseada em dinheiro para uma economia puramente baseada em escambo levou meses, não anos. Selko documentou como, nos primeiros tempos, as pessoas ainda tentavam usar moeda corrente, mas em poucas semanas os preços se multiplicaram por 20, 30 e até 100 vezes. Um maço de cigarros que custava 1,5 marcos alemães, fora da zona de guerra, custava 40 marcos dentro dela. Na Venezuela, de 2016 até o presente, a inflação ultrapassou 1.000.000%. O Bolívar tornou-se tão desvalorizado que os venezuelanos o chamavam, em tom de brincadeira, de Bolívar morto. A resposta do governo foi retirar as notas de alto valor de circulação e dar às pessoas 72 horas para trocar a moeda que estava sendo declarada ilegal. 72 horas. Imagine só. Suas economias de uma vida inteira, 3 dias para trocar, antes que o governo as declare papel sem valor. Na Argentina, de 1998 a 2002, a economia contraiu 28% e mais de 50% da população caiu abaixo da linha da pobreza. Aqueles que tinham suas economias em pesos sofreram perdas devastadoras. Mesmo padrão, mesmas etapas, mesmo resultado. 2. Quando a moeda falha, as economias retornam ao escambo e apenas a utilidade importa. Na Venezuela de hoje, pescadores em um balneário chamado Patanemo trocam sua pesca por arroz, bananas da terra e bananas trazidas por pessoas que caminham de cidades próximas. Um pescador disse isso sem rodeios. Dinheiro não compra nada, então é melhor que as pessoas tragam comida para que possamos dar-lhes peixe. Agricultores viajam centenas de quilômetros até Caracas carregando 200 bananas, 30 quilos de inhame, 30 quilos de mandioca e 40 quilos de limões, para trocar por farinha, arroz ou macarrão. Não para vender por moeda, mas para trocar diretamente por outros bens. Nas regiões produtoras de café, lojas de materiais de construção aceitam grãos de café como pagamento. 3 sacos de 100 quilos de café são trocados por 200 litros de gasolina. Os grãos de café se tornaram moeda porque são padronizados, consumíveis e têm valor de uso. Isso é reversão econômica. O colapso moderno leva as sociedades de volta ao escambo pré-industrial e, nesse ambiente, o ouro é inútil. Você não pode comê-lo. Não pode queimá-lo para se aquecer. Não pode usá-lo para purificar água ou tratar uma ferida infectada. Mas a pessoa que consegue cultivar alimentos, consertar uma bomba d'água ou que estocou antibióticos e produtos de higiene, essa pessoa sobrevive. 3. A Grande Depressão provou que terra e habilidade são mais importantes do que tudo. Os agricultores, durante a Grande Depressão, lutaram contra a queda devastadora dos preços das colheitas. Alguns queimavam milho como combustível por ser mais barato que o carvão. Mas os agricultores com terras produtivas possuíam uma vantagem insubstituível. Podiam produzir seu próprio alimento. Experiências documentadas da zona rural de Iowa mostram que famílias rurais cultivavam grandes hortas, enlatavam frutas dos pomares, produziam leite e creme de vacas leiteiras e se abasteciam com carne e ovos de galinhas. Compravam farinha e açúcar em sacos de 22 quilos e faziam seu próprio pão.
As esposas dos agricultores faziam roupas com retalhos de sacos de farinha e ração, sem nenhuma renda em dinheiro. Mesmo assim, sobreviveram. As famílias urbanas estavam na miséria. Em Dubuque, Iowa, 2.200 trabalhadores perderam seus empregos entre 1927 e 1934. Esses trabalhadores, mesmo que tivessem mantido seus salários, que caíram nominalmente 30%, enfrentaram a fome porque não tinham capacidade produtiva. Um comentarista resumiu tudo perfeitamente. Meu avô sobreviveu à Grande Depressão porque tinha uma pequena fazenda de 4 acres, habilidades em carpintaria e pintura. Não ouro, não economias, terra e habilidades. As hortas comunitárias durante a Segunda Guerra Mundial comprovaram esse princípio em larga escala. Mais de 20 milhões de hortas foram plantadas em 1943, produzindo 4,5 bilhões de quilos de alimentos. 40% de toda a produção de vegetais dos Sersnir vinha dessas hortas, e 2/3 delas estavam em cidades e áreas suburbanas. Em 1944, mais da metade dos americanos que cultivavam hortas relataram fazê-lo por necessidade econômica, e não por motivação patriótica. O mecanismo é matemático. As terras agrícolas geram renda, colheitas, valor de aluguel e alimentos diretamente, independentemente das condições econômicas. Dados acadêmicos mostram que as terras agrícolas aumentaram 17% durante a crise financeira de 2008 a 2009, enquanto o índice S&P 500 caiu 46%. Entre 2000 e 2009, o S&P 500 apresentou retornos negativos em 28 trimestres diferentes. Em 26 desses 28 trimestres em que as ações caíram, as terras agrícolas apresentaram retornos positivos. Não é especulação, é um seguro. 4. As habilidades se tornaram capital de sobrevivência, e a lista é específica. As estratégias de sobrevivência da época da Grande Depressão se assemelham a um catálogo de produção prática. As pessoas pescavam e vendiam peixe, faziam doces caseiros, cultivavam e vendiam frutas silvestres, montavam carroças de lanches, limpavam a neve, faziam e vendiam cestos e colchas artesanais, consertavam e ajustavam roupas, lavavam janelas, produziam banha, abatiam animais e conservavam alimentos em latas. Cada item envolve a criação ou o processamento de algo de valor tangível, comida, roupas ou serviços relacionados à moradia. As habilidades de maior valor eram aquelas que atendiam às necessidades humanas fundamentais: produção e conservação de alimentos, conserto de roupas, melhoria de moradias, cuidados de saúde e reparos mecânicos. Uma pessoa que sabia abater um animal, conservar carne defumada ou enlatar vegetais, possuía habilidades geradoras de renda que nenhum colapso econômico poderia eliminar. Médicos, enfermeiros e dentistas permaneceram empregados durante toda a Grande Depressão. As pessoas encontraram maneiras de compensá-los, mesmo quando a moeda era instável, trocando bens e serviços por cuidados médicos. Um carpinteiro habilidoso representa um ativo valioso que não pode ser guardado em um cofre. A habilidade existe na pessoa e pode ser utilizada sempre que necessário. O ouro está guardado em um cofre sem produzir nada. 5. O depoimento de Selko revela o que realmente era comercializado em meio ao colapso total. Quando a moeda perdeu o valor, certos itens emergiram como os mais valiosos. Munição era o item mais valioso, pois as pessoas precisavam dela para caça e autodefesa. Mas Selko alertava contra a comercialização desenfreada desse tipo de munição. Qualquer arma vendida a outra pessoa poderia ser usada contra você no dia seguinte. Itens de higiene pessoal tinham um valor considerável. A água sanitária podia purificar centenas de litros de água, valendo muito mais do que seu custo sugeria. Sabonetes, pasta de dente e produtos de higiene feminina atingiam preços elevados. Medicamentos também tinham um valor extremamente alto. Antibióticos, analgésicos e suprimentos de primeiros socorros eram essenciais. Muitas pessoas morreram por falta de acesso a medicamentos básicos. Eis a revelação que muda tudo. Selko recomenda ter 1.000 isqueiros descartáveis em vez de um gerador a combustível. Um gerador custa milhares. Por que isqueiros? Um gerador faz barulho, consome combustível, requer manutenção e atrai a atenção de quem pode roubá-lo. Isqueiros são silenciosos, portáteis, distribuídos em várias unidades. Então, perder alguns não deixa você sem a capacidade de acender fogo. São baratos de adquirir agora e podem ser recarregados. Selko tinha um grande tanque de propano adaptado para recarregar isqueiros Bic descartáveis. Ele trocava isqueiros cheios por comida, velas e outras necessidades básicas. Pequenos itens práticos que atendem a necessidades fundamentais têm um valor mais confiável do que soluções tecnológicas espetaculares vulneráveis a roubo ou que exigem combustível escasso. E aqui está o que impressiona as pessoas. Ouro e joias tinham pouco valor durante a própria crise.
Selko observa que senhores da guerra tomavam metais preciosos de pessoas desesperadas pelo preço de uma lata de sopa, entendendo que os metais manteriam seu valor após o fim da crise, mas eram inúteis para a sobrevivência imediata. 6. A Venezuela oferece provas em tempo real. Uma mulher chamada Keila Ovalle cultiva berinjela, tomate e maracujá em seu quintal especificamente para trocar por macarrão, açúcar, leite ou arroz. Ela observou que esse estilo de vida reflete como sua família vivia no início do século XX. O colapso econômico moderno faz com que as sociedades retornem a modos econômicos pré-modernos. Um pescador em Patanemo declarou: "Não vou ao centro da cidade há quase 2 anos. O que eu faria lá? Não tenho dinheiro suficiente para comprar uma camisa ou um short. É melhor ficar aqui trocando coisas para sobreviver." No colapso paralelo do Zimbábue, o valor dos medicamentos no mercado negro explodiu. Uma dose de amoxicilina podia valer semanas de salário. Aqueles que estocavam antibióticos básicos, bandagens, analgésicos e antissépticos possuíam bens extremamente valiosos em relação ao seu custo e às necessidades de armazenamento. Uma pessoa com meio quilo de prata não podia usá-la para tratar uma ferida infectada, não podia comê-la, não podia queimá-la para se aquecer. Mas um frasco de antibióticos pode literalmente ser a diferença entre a vida e a morte. 7. As redes comunitárias são o recurso subestimado que determina quem sobrevive. Meta-análises de 148 estudos, com 308.849 participantes, constataram que indivíduos com relações sociais mais fortes tinham 50% mais chances de sobreviver em comparação com aqueles com relações sociais frágeis. Esse efeito é comparável ao de parar de fumar e supera muitos fatores de risco de mortalidade já estabelecidos. O relato de Selko enfatiza isso. Ele observa que quase todas as trocas eram feitas em acordos privados após obter informações sobre alguém que tinha algo para trocar, e que a melhor situação era conhecer essa pessoa antes da guerra, já tendo construído confiança. Relações baseadas na confiança se tornam infraestrutura econômica quando os sistemas formais entram em colapso. Comunidades com estruturas estabelecidas, organizações de bairro, igrejas e redes de ajuda mútua coordenam respostas, reúnem recursos e fornecem apoio com muito mais eficácia do que famílias isoladas. Na Venezuela, as comunidades organizaram informalmente redes de compartilhamento de alimentos e trocas que ajudaram a distribuir recursos escassos. Na Bósnia, as comunidades se organizaram em torno de líderes de confiança para gerenciar a segurança, alocar recursos e coordenar a sobrevivência. Isso significa que desenvolver relacionamentos com os vizinhos, participar de organizações comunitárias e construir redes baseadas na confiança deve ser tão importante quanto estocar suprimentos. Capital social é capital de sobrevivência. 8. A análise comparativa refuta a alegação do ouro como seguro contra colapsos. O ouro não gera renda e não atende a nenhuma necessidade imediata de sobrevivência. Alimentos alimentam você. Ferramentas permitem produzir e reparar. Habilidades geram serviços pelos quais as pessoas trocarão. O ouro é intragável, não funcional, e só tem valor se alguém quiser trocá-lo. Nas fases iniciais de um colapso, quando as pessoas estão desesperadas por comida, ferramentas e remédios, o ouro não é o que elas desejam. Em fases posteriores, quando a civilização se estabiliza em torno de um novo equilíbrio, o ouro pode recuperar seu valor. Mas a pessoa que detém apenas ouro, enquanto outros detêm ativos produtivos, terá sofrido durante a crise sem gerar renda ou qualquer meio de sobrevivência. A volatilidade média das terras agrícolas, de 1992 a 2020, foi de 6,84%, menos da metade da volatilidade do S&P 500, de 16,9%, e notavelmente menor que a volatilidade do ouro, de 14,8%. Durante períodos de alta inflação, os retornos das terras agrícolas tiveram uma média anual de 14,67%, mais que o dobro da própria taxa média de inflação. Não é teoria, é fato histórico. Então, onde estamos vendo esses sinais agora? A Venezuela está no estágio 5, colapso total, economia de escambo, moeda sem valor. A Turquia está no estágio 3 e avançando, com a inflação oficial subestimada e as reservas de ouro dobrando à medida que os cidadãos fogem da lira. O Líbano está no estágio 4, onde os bancos congelaram contas e a moeda perdeu 98% do seu valor em 18 meses. E o elefante na sala, os Estados Unidos, tem uma dívida de uns 38 trilhões de dólares. O Escritório de Orçamento do Congresso, CBO, projeta que os déficits continuarão indefinidamente. Os pagamentos de juros da dívida agora excedem os gastos com defesa. Os bancos centrais do mundo todo estão comprando ouro no ritmo mais acelerado desde 1996, optando pelo ouro em vez de títulos do Tesouro Americano pela primeira vez.
Pela primeira vez na história moderna, 100% das moedas do mundo são fiduciárias, sem lastro em nada real. Com a interdependência global, a destruição das principais moedas pode acontecer simultaneamente, um efeito dominó, uma falha sistêmica. Então, aqui está a sua pergunta que realmente importa. O que fazer? A estratégia Amish é uma estratégia diversificada que combina 5 elementos. Primeiro, adquira terras produtivas, se economicamente viável. Mesmo pequenas hortas proporcionam uma capacidade significativa de produção de alimentos e desenvolvem habilidades essenciais. Segundo, desenvolva habilidades práticas em áreas de alta demanda. Produção de alimentos, jardinagem, criação de animais, conservação de alimentos, carpintaria, encanamento, consertos mecânicos, primeiros socorros e enfermagem básica. Essas habilidades não podem ser roubadas, se deterioram apenas por falta de uso e permanecem valiosas independentemente das condições econômicas. Terceiro, acumule bens práticos com utilidade direta e longa vida útil, como suprimentos médicos, ferramentas, baterias, isqueiros, itens de higiene e alimentos em conserva. Esses itens mantêm sua utilidade independentemente da situação econômica e se tornam moeda de troca em cenários de colapso. Quarto, construa redes comunitárias de forma explícita e séria. Participe de organizações comunitárias, construa relacionamentos com os vizinhos, estabeleça redes de comunicação e identifique pessoas com habilidades e recursos úteis. Quinto, guarde alguns metais preciosos como opção após a estabilização da crise, mas somente depois de garantir os 4 primeiros elementos. O ouro não oferece valor significativo durante a própria crise. As evidências de múltiplos colapsos documentados, Bósnia, Venezuela, a Grande Depressão e recessões recentes, convergem para uma conclusão consistente. Quando os sistemas monetários falham e o apoio institucional se desfaz, a sobrevivência depende da capacidade produtiva, das habilidades práticas e das redes comunitárias, não do ouro, das poupanças, nem dos ativos financeiros. A única questão é se você perceberá isso ou se ficará na fila se perguntando como o pão custa 200 bilhões de marcos enquanto a pessoa ao seu lado troca uma dúzia de ovos por um pão inteiro porque cria galinhas. Agora, diversifique seus investimentos antes que seja forçado a isso.